Olá pessoal, então vamos lá para um assunto totalmente novo e diferente do que nós estávamos estudando, tá? Agora nós vamos entrar na parte da física de termometria e dilatometria, certo? Nós vamos começar por temperatura. Pessoal, então a temperatura é algo que está no nosso cotidiano, sim, como todos os estudos da física, tá? Quando eu falar em temperatura, pessoal, temperatura nada mais é que uma grandeza escalar relacionada ao grau de agitação média das moléculas de uma amostra. E é representada pela letra T, certo? E T de temperatura, T maiúsculo, tá? E a unidade de medida no sistema internacional, tá? É o Kelvin. Tudo bem? É o Kelvin, certo? Então assim, pessoal, essa primeira parte ela é bem teórica, tá? E eu vou explicando então essa teoria e esses conceitinhos na resolução dos exercícios, tá? Então vamos lá, para a página 6, tá? Começando lá pelo exercício 1. Eu tenho essa seguinte situação, ó. Eu tenho aqui tem assim, 1, 2, 3. Tem essa situação, certo? Vamos lá, essa situação. E eu tenho a situação B, na qual eu tenho essa situação, tá? E o exercício, ele fala o seguinte, no item 1. Como a temperatura é representada por um valor associado ao grau de agitação das partículas que compõem o corpo, compare os corpos A e B a seguir e conclua qual deles tem maior temperatura. Considere que as esferas correspondem às moléculas dos corpos, tá? Pessoal, vamos analisar então o A e o B, tá? Quem tem maior temperatura? Certo? É o corpo A, pessoal. Vocês concordam? Como a temperatura de um corpo está associada ao grau de agitação de suas partículas, a temperatura do corpo A deve ser maior. Vocês concordam? Pois suas partículas apresentam maior agitação que as partículas do corpo B. Logo, então, o corpo A tem maior temperatura, certo? Lembrando, então, que temperatura é o quê? Uma grandeza escalar relacionada ao grau de agitação média das moléculas de uma amostra, tá? Então, o que tem maior temperatura é o A, tá? Continuando na 1 ainda. Lá, só que na página 7. As informações a seguir referem-se às questões 2 e 4. Nas figuras, há recipientes contendo amostras gasosas. As bolinhas representam partículas e, imediatamente abaixo de cada uma delas, há um número que representa sua energia cinética em uma unidade de medida qualquer. Para analisar cada caso, apresentam-se 3 informações importantes, tá? Então, a primeira informação. Para as aplicações usual, a energia interna U de um gás equivale à soma das energias cinéticas de todas as partículas da amostra, tá? Então, ó, vamos lá. Meu U é energia interna. Energia interna. Certo? E o que é energia interna? É a soma das energias cinéticas de todas as partículas da amostra, beleza? 2. A energia cinética média, então, ó, energia cinética média, então, energia cinética média. Certo? A energia cinética média pode ser calculada pela relação entre a energia interna e o número de partículas que compõem o gás. Então, N é o número de partículas.
certo? O número de partículas. E aí, 3. Temperatura é um número associado à agitação térmica das partículas. Já vimos isso. E por isso, no caso de um gás, ela é proporcional à energia média. Energia cinética média, tá ok? Aí ele dá as amostras ali. A amostra gasosa, tá? Que é os números representam a energia cinética da partícula em unidade de energia. Tudo bem? Então tem o A, B, C, D, E e F. Aí na 2 ele fala o seguinte. Observando cada figura do texto anterior, preencha os espaços referentes às energias internas e cinética média de cada gás. Então, ó, vamos lá. Gás A. Gás A. Sua energia interna, que é meu U, quanto que é? Vamos lá somar então, ó, lá no A. Vamos lá no A. 2 mais 4, 6, com 3, 9, com 10. Então, qual que é a energia interna? 10. Lembrando que a energia interna de um gás equivale à soma das energias cinéticas de todas as partículas da amostra. Então, como eu fiz para achar meu Uzinho lá, ó? Como eu fiz? Fui lá no A, 2 mais 4 mais 3 mais 1. Tudo bem? Agora vamos calcular a energia cinética média. Energia cinética Energia cinética média é o quê? É o U por N. Lembrando que U é energia interna e N é o número de partículas. Tudo bem? Então, ó, energia cinética média, nesse caso, do gás A, vai ser quanto? 10, né? Não é meu U? Quanto vale meu U? 10 dividido por N. O que é meu N? Meu N é o número de partículas, não é? Quantas partículas eu tenho nesse caso aí? 4, né? 1, 2, 3, 4. Quantas bolinhas? 4. Tudo bem? Então, isso é igual a quanto? 2,5, tá? Então, 10 dividido por 4 é igual a 2,5. Bem tranquilo, né, pessoal? Tudo bem? Então, esse é do meu gás A. Vamos calcular agora para o meu gás B. Tudo bem? Gás B. Então, gás B, qual que é a energia interna? Vamos somar a energia interna do gás B? 1 mais 2, 3, mais 3, 6. Então, meu U é igual a 6. Tá? Vamos agora calcular a energia cinética média, que é meu U dividido por N, certo? Então, minha energia cinética média, quanto que vale meu U? 6. E meu N? Meu N é igual a 3. Sim ou não? Lembrando que N é o número de partículas. Quantas partículas eu tenho nesse caso aí? 3. Então, 6 dividido por 3 é igual a 2. Tudo bem? Meu gás C. Então, meu gás C. Qual que é a minha energia interna U? Vamos somar, então? 8 mais 8, 16. Então, vamos calcular a energia cinética média? Então, é U dividido por N. Sim ou não? Então, minha energia cinética média é igual. Quanto vale meu U? 16. Quantas partículas? 2. Então, minha energia cinética média é 8. Tudo bem? Olha que legal, tô fazendo isso, né, pessoal? Então, meu gás D. Meu gás D. Tudo bem? Qual que é a minha energia interna, U? Vamos somar ali, 2 mais 1, mais 3, mais 2, mais 1, vai dar 10, tá? Então, agora calcular minha energia cinética média, vai ser o quê? 10 dividido por 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dividido por 6. Sim ou não? Tá? Então, dividido por N. Qual que é o número de partículas? 6. Então, 10 dividido por 6 vai dar aproximadamente 1,67. Tá? Meu gás E agora. Meu gás E. O meu U, que, né? O que é meu U? Soma das energias cinéticas de todas as partículas. Então, quanto que vai dar isso? Vamos somar lá, 2 com 8, com 4, com 2. Isso aqui vai dar 16. Tá? Então, calculando agora
a energia cinética média vai ser o quê? 16 dividido por quantas partículas? 4. 16 dividido por 4 é igual a... Então, a energia cinética média é 4. Tudo bem? E, por fim, meu gás F. Meu gás F. Quanto que vale meu U? Vamos somar lá? 2 mais 3 mais 2 mais 2 mais 1 mais 2 mais 1 mais 3 mais 2 mais 2. Isso vai dar quanto? 20. Calculando, então, a energia cinética média, isso vai dar quanto? Então, vai ser 20 dividido por quantas partículas? Que é meu N, né? Número de partículas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 20 dividido por 10, que é 2, minha energia cinética média. Média. Beleza? Agora 3. Com relação às amostras gasosas, identifique a amostra que tem maior energia interna. Qual que é a que tem maior energia interna, pessoal? É a amostra F. Vocês concordam? É a amostra F. Que é quanto? 20. B. A amostra que tem maior energia cinética média. Vamos lá, a maior energia cinética média é a C. Certo? É a amostra C. Que é 8. C. As amostras que têm energia cinética média e temperaturas iguais. Tem alguma que tem igual? Opa, a B e a F, né? As amostras B e F, tá? Por quê? Energia cinética média de B é igual à energia cinética média de F. Logo, se as suas energias cinéticas médias são iguais, eu posso falar que a temperatura de B é igual à temperatura de F. Beleza? D. A amostra que tem menor temperatura. Pessoal, a amostra que tem menor temperatura, vamos analisar. A que tem a menor é a amostra D, porque sua energia cinética média é a mais baixa entre as amostras. Então, é a amostra D. Por quê? Porque sua energia cinética média é a mais baixa entre as amostras. Olha que interessante e facinho, tá, pessoal? A amostra que tem menor energia interna. Qual que tem a menor energia interna? É a B, certo? É a amostra B. Tudo bem, pessoal? E para finalizar, vamos fazer então o exercício 4, tá? A gente finaliza essa parte teórica. Exercício 4, tá? Ele fala assim, ó, analisa as figuras e os resultados obtidos nos cálculos das atividades anteriores e assinale V para as afirmações verdadeiras e F para as falsas. Letra A. Quanto maior a energia interna, maior será a temperatura do corpo? Falsa, pessoal. Conforme observado na questão anterior, a temperatura de um corpo é diretamente proporcional à energia cinética média de suas partículas. Certo? E essa energia depende não só da energia interna do corpo, mas também no número de partículas que o compõem. Certo? Assim, o simples conhecimento de energia interna de um corpo não garante que sua temperatura seja maior ou menor que a de outro corpo, certo? Então, isso é falso. B. Dois corpos têm os mesmos números de partículas, A e E, por exemplo. O que tiver maior energia interna terá maior temperatura? Verdadeira. Para um mesmo número de partículas, o corpo que tiver maior energia interna terá maior temperatura, certo? Pois apresentará maior energia cinética média. Pois apresentará maior energia cinética média. Média, certo? Então é verdade. Letra C.
dois corpos têm a mesma energia interna, C e E, por exemplo. O que tiver maior número de partículas terá menor temperatura? Verdade, pessoal. Para os corpos com a mesma energia interna, o que apresentar maior número de partículas terá menor energia cinética média, pois essa energia está distribuída entre todas as partículas constituintes do corpo. Assim, o corpo com maior número de partículas terá menor temperatura, tá? Então, verdade. D. Corpos que têm maior energia interna, E e F, por exemplo, necessariamente têm maior temperatura também? Falsa. Não necessariamente, pois a temperatura, por estar diretamente relacionada à energia cinética média dos corpos, também dependerá do número de partículas constituintes de cada corpo, tá? Então a D é falsa. E por fim, letra E. Admitindo dois corpos que estejam a uma mesma temperatura, podemos concluir que eles têm a mesma energia interna? Falsa. Dois corpos com a mesma temperatura apresentam a mesma energia cinética média e não necessariamente a mesma energia interna. Beleza? Então é falso. Tá? Pessoal, vamos parar essa aula por aqui. Eu vou gravar na sequência uma aula com equilíbrio térmico e lei zero da termodinâmica, tá bom?